Eu fiquei ali diante dela e me perguntando, aturdido, como é que é? Ela conversando com aquela mulher ali no atendimento. De repente eu escuto aquela frase. Como é que é? Fiquei olhando para ela sem entender nada. O que é que essa mulher está falando? E como ela foi rapidamente levada para uma salinha para ser atendida, eu continuei ali de boca aberta, sem saber o que estava acontecendo. Pensa na minha agonia. O pior é que eu não tinha... Depois da vinheta, conto tintim por tintim a história completa de Fábio e Sheila. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu a encontrei por acaso ali no centro. Estava quase terminando o meu horário de almoço. Eu já estava, inclusive, voltando para a firma, quando eu topei com ela ali perto do Palácio Avenida. Penso na minha surpresa. Aliás, não sei qual de nós dois ficou mais surpreso. Tínhamos sido namorados alguns anos antes de eu me mudar lá do Capanema, onde ela morava. Antes de ficarmos juntos, a gente já se conhecia de vista. Mas só fomos trocar as primeiras palavras numa barraquinha de cachorro-quente. Me lembro até hoje. E ali descobrimos que tínhamos tanta coisa em comum. Ele, inclusive, falou que gostava de frequentar um barzinho, de onde eu estava voltando justamente naquela noite. E deixamos assim no ar, meio pré-combinado, de um dia irmos juntos àquele lugar. Enfim, trocamos telefones, a gente começou a se comunicar, até que rolou de um dia ficarmos juntos. Nosso namoro durou uns 10 meses, até que aos poucos eu comecei a sentir um certo desinteresse da parte dela. E aí foi desandando, até que, enfim, acabamos nos afastando de vez. Acho que a gente devia fazer uns 6 anos que a gente não se via. Depois, inclusive, me mudei lá do bairro e aí mesmo é que perdemos o contato de vez. Até que o destino nos colocou um diante do outro ali, diante do Palácio Avenida. Não vou negar, senti aquela agulhada no peito. Ela continuava tão bonita. A Sheila, na verdade, sempre foi bonita. Perguntei como é que andava a vida, da mãe dela, da família toda, enfim, aquelas perguntas banais de uma conversa desse tipo, até que, como que não quer nada, eu quis saber. E aí, namorando? Eu? Não. E você? Também. Aliás, terminei o namoro não faz muito tempo. Ela falou que tinha mudado de operadora. Aí me passou seu novo número e eu também lhe passei o meu. E ficamos de marcar alguma coisa, um encontro. Foi inevitável ficar relembrando os tempos de namoro, claro, né? Até porque eu fui apaixonado por ela. Não era assim uma coisa de louco, mas havia sentimento, isso eu posso garantir. Na época, inclusive, em que ela se afastou de mim, sofri um monte. Custei a tirar essa menina da cabeça. Se bem que depois que a gente se despediu, cada um seguiu o seu rumo, fiquei me perguntando se a tinha tirado da cabeça mesmo. No impulso, lhe mandei uma mensagem naquele dia mesmo. Adorei te reencontrar. Você tá linda, Sheila. Ela respondeu no ato, dizendo que também tinha gostado de me ver. E perguntou, como que a gente vai marcar de se ver de novo? Falei que por mim podia ser até naquele mesmo dia, depois do serviço, se ela não tivesse compromisso. E ela imediatamente respondeu, por mim pode ser. O que você acha da gente ir lá onde fomos a primeira vez? Quer dizer, se você ainda lembrar, né? É claro que eu lembrava. Deixamos marcado para as 7 horas da noite. Olha, eu fiquei numa ansiedade, numa expectativa.
Lembro que cheguei, por sorte ainda havia algumas mesas disponíveis. Reservei uma pra gente, assim mais no fundo. E dali alguns minutos ela chegou. Olha, a verdade era uma só. Nós dois estávamos querendo a mesma coisa. Curtir um flashback. Tanto que o nosso primeiro beijo não demorou a acontecer. E não ficamos só no beijo. O flashback foi completo. Ficamos um pouco ali naquele bar. Depois eu a convidei para ir para um outro local. E a resposta dela foi em forma de beijo. E foi desse modo que recomeçamos a nossa história. Mesmo sem termos falado em compromisso, namoro, relacionamento, até porque não tinha nada a ver, né? 6 anos que a gente nem se falava. Continuamos trocando mensagens durante aquela semana. Aí nos vimos de novo na sexta-feira, no sábado, no domingo. Incrível. Parecia que nem tínhamos ficado aqueles 6 anos afastados. Vai entender, né? No nosso quarto encontro, resolvemos voltar a namorar. Já na segunda semana, quando foi apanhá-la no domingo, ela fez questão que eu entrasse, desse um oi para sua mãe, para sua irmã. Aliás, elas já estavam sabendo que tínhamos reatado o namoro. Adoraram me ver. Pelo menos foi a impressão que eu tive. Até que pelas tantas, a Sheila foi pro quarto se arrumar. Dali a pouco sua irmã foi atrás dela. E bem nesse momento, eu pedi licença para dona Heloína para ir no banheiro. E quando cheguei no corredor, antes de entrar no banheiro, percebi que as duas estavam conversando, a Sheila e a Isabel. Só que a Isabel fez uma pergunta bem no momento em que eu ia me dirigindo ao banheiro, que me deixou muito intrigado. Sem saber o que pensar. Você contou para ele, Sheila? E ele aceitou assim, uma boa? Olha, eu escutei aquilo e nem cheguei a entrar no banheiro. Fiquei ali parado, na porta, com um pé lá dentro e outro no corredor, até para ver qual seria a resposta da Sheila. Ela, na verdade, não demorou a responder. Respondeu em seguida. Só que não disse nada com nada. Continuei não entendendo. Chamou a atenção da irmã. Pare de mexer com esse assunto, Isabel. Isso é coisa minha. Não se meta, tá? Repito, fiquei muito intrigado. A respeito do que elas estariam conversando. O que a Sheila tinha para me contar, que a sua irmã estava querendo saber se já tinha me contado. E eu digo me contar, porque naturalmente só podia ser para mim. Só podia ser a mim que a irmã dela tinha se referido. E aí, você já contou para ele? Depois que saímos, eu entrei no assunto com ela. Falei, confessei que tinha escutado sem querer aquele pedacinho de conversa. E perguntei o que era, né? Mas senti que ela desconversou. Sei lá o que era, Fábio. Eu e Isabel conversamos sobre tanta coisa. Sabe? Desconversou. Como assim falava sobre tanta coisa? Não ia lembrar de uma coisa acontecida ali alguns minutos antes? Mas eu insisti. Não, mas eu escutei ela te perguntando se você já tinha me contado e se eu tinha aceitado numa boa. Contado o quê? Não é nada de importante. Coisa de mulher. Tá, mas me fala então. Fiquei curioso, né? Ela continuou dizendo que era bobagem e já foi até mudando de assunto. Não sei explicar. Mas fiquei com a pulga atrás da orelha e botei na cabeça que quando fosse buscá-la de novo, na sua casa, quando pintasse uma chance, eu iria conversar com a minha cunhada. Já que a namorada não tinha me contado, quem sabe da irmã dela eu conseguisse arrancar alguma coisa. O que aconteceu já no final de semana seguinte,
Como o nosso relacionamento engrenou, a gente continuou se vendo e eu fui buscá-la no domingo para darmos uma saída. Enquanto ela se arrumava, me aproximei da Isabel e perguntei a respeito daquela conversa. A expressão dela mudou. Deu para sentir que ela ficou meio perturbada. Olha, Fábio, é um assunto aí que você deve tratar com ela, né? Enfim, pergunta para ela. Tá, mas eu já perguntei, ela desconversou. Eu ainda insisti. Mas bem naquele momento, a Sheila voltou do quarto e nos flagrou ali conversando. Que vocês estão aí cochichando, hein? Notei que ela olhou de cara feia para a irmã. O que só me deixou mais ressabiado ainda. Depois eu voltei a perguntar de novo para ela. Porque aquilo começou a mexer com a minha cabeça e eu não ia sossegar enquanto não soubesse do que se tratava. Ela de novo se fechou em copas, de modo que fui obrigado a esperar pela sua boa vontade de me contar, se é que algum dia ela contaria, né? Foi mais ou menos dali 1 mês e meio que aconteceu. Lembro que estávamos no motel. Terminamos de fazer amor, depois ficamos ali na cama, em silêncio, até que ela me pediu para encher a banheira, pois queria relaxar um pouco na hidro. Enquanto a banheira enchia, fui tomar um banho no chuveiro. E foi depois que voltei para o quarto que eu me deparei com uma situação que eu não estava ainda, ou pelo menos até aquele momento, não tinha percebido. Ela estava deitada na cama e dava para ver uma mancha escura assim sobre seu corpo, meio avermelhada. O lençol da cama era branco, de modo que aquela mancha só podia ser sangue, né? O que é isso, Sheila? Você por acaso se machucou? Repito, nem ela tinha percebido. Mas era mesmo uma mancha de sangue. E quando se deu conta de que estava sangrando, perdeu a cor na mesma hora. Se levantou e foi correndo até o banheiro. O sangue escorria pelas suas pernas. Na hora, pensei até que fosse coisa de mulher, o que acontece, e fiquei ali esperando enquanto ela não saiu do banheiro. Dali a pouco, no entanto, escutei ela meio... Será que é isso mesmo? A sensação, a impressão que eu tive foi de que ele estava gemendo, como se estivesse sentindo dor. Em resumo, tivemos de sair do motel às pressas. Eu a levei até um posto 24 horas e quando ela foi dar entrada, falou uma coisa para a atendente que me deixou de queixo caído. Olha, eu fiquei tão tonto que não sei como não caí no chão. Acho que estou perdendo meu filho. Foi isso que ela disse para a atendente do postinho. Como é que é? Enquanto ela conversava com a mulher no atendimento, eu fiquei ali olhando para a cara dela sem entender nada. E como rapidamente ela foi levada para uma salinha para ser atendida, continuei ali de boca aberta, tentando entender o que estava rolando. Pensa na minha agonia. O pior é que eu não tinha nem o número de telefone da irmã dela, nem da mãe, para avisar que estávamos ali no posto. Que a Sheila havia tido um sangramento. Depois daquela frase que ela falou, que achava que estava perdendo o filho, eu fiquei tão atucanado. Sabe, me perguntando, como assim perder o filho? Mas que história é essa de filho? Será que ela estava grávida e não me contou? Mas a troco de quê que ela tinha me escondido isso? Só Deus sabe a confusão que se instalou na minha cabeça. Em resumo, depois de um tempo, eu pude vê-la e conversar com ela. Ela estava numa salinha deitada numa maca e parecia bastante abatida. Quer dizer, não sei se abatida ou envergonhada, porque no que me aproximei,
Senti que ela desviou os olhos. Tá sentindo bem, Sheila? Sem me olhar nos olhos, ela fez apenas uma careta. O que houve? Você teve esse sangramento e por quê? Ela não respondeu. Mas eu insisti. Até porque tinha ouvido ela falando com a outra, né? Aquilo que você falou lá para a atendente, que achava que estava perdendo o teu filho. Que história é essa, Sheila? Você estava grávida e não me falou? É isso? Mais uma vez ela emudeceu. Depois me olhou. Só que da sua boca não saiu uma palavra. Ainda insisti, mas pelo jeito ela não queria tocar naquele assunto. Pedi que ela me passasse o número de alguém lá na casa dela, para eu poder avisar o que tinha acontecido. Ela então me passou o número da Isabel. As duas vieram rapidamente até o posto, a Isabel e a mãe dela. Depois conversei com a minha cunhada e perguntei: você sabia que a Sheila estava grávida? Ela falou que sim. E eu continuei. Por que ela não me falou nada? Aliás, era sobre isso que vocês estavam conversando lá no quarto aquele dia? Você perguntou a ela se ela já tinha me contado, se eu tinha aceitado. Era sobre a gravidez? Ela só balançou a cabeça dizendo que sim. E olha, mesmo sabendo que não havia a menor possibilidade de aquele filho ser meu, até porque quando as duas tiveram a conversa, fazia só 2 semanas que tínhamos voltado a namorar. Mesmo assim eu perguntei: eu não tenho nada a ver com essa gravidez, né? Esse filho não era meu. É isso? Me diga, Isabel. Dessa vez, ela não disse nem que sim, nem que não. Ficou me olhando, mas era óbvio, né? Que eu não tinha nada a ver com aquilo. 2 semanas só, não ia dar tempo. De modo que não tinha nem como ela saber que estava grávida, caso o filho, por um acaso do destino, fosse meu. Pensa no estado em que eu fiquei. Sei lá, me senti como se tivesse sido feito de otário. Por que ela não tinha me falado nada? Aliás, será que pretendia me contar? Naquele dia, não consegui ter uma conversa com ela. Aliás, somente no meio da semana ela se abriu comigo. Desculpa não ter te contado nada, Fábio. Fiquei com medo de te contar, né? Sei lá. Sabia que você não ia nem querer saber de mim depois. Tá certo, Sheila, eu até entendo, mas você devia ter me contado já naquele dia, quando a gente foi no barzinho. Meu Deus, você sabia que estava grávida e não falou nada? Aliás, se você não tivesse perdido essa criança, se por acaso ia me contar? Ficamos ali em silêncio, eu ali me remoendo e ela também se afligindo. Até que eu perguntei: quem era o pai dessa criança, Sheila? Ele por acaso sabia? Você contou para ele? Ela só balançou a cabeça dizendo que não. Depois acrescentou: a gente nem estava mais junto. Já tínhamos terminado o namoro quando eu descobri que estava grávida. Aliás, ele já está até com outra. Tá, mas você não pretendia contar para ele? Ou ia fazer de conta que esse filho era meu? Claro que não. Eu ia te contar. Só estava esperando o melhor momento. Será que ia mesmo? Tô começando a pensar que você estava querendo empurrar a responsabilidade para mim. Olha, eu não queria ficar fazendo acusações. Mas que mais que eu podia pensar? Já estávamos juntos há 1 mês e meio. E mesmo sabendo de tudo desde o começo, ela não tinha nem tocado no assunto comigo. A impressão que dava era de que queria que eu assumisse a paternidade daquela criança
que ela estava esperando. E olha, isso me deixou muito mal. Me fez sentir péssimo. Porque, puxa vida, como que eu ia conseguir voltar a confiar nela depois de ela ter me escondido uma coisa tão séria? E veja, não estou aqui dizendo que se soubesse, ia pular fora do barco, porque convenhamos, né? Não é qualquer um que assume o filho de outro. Mas ela devia ter, pelo menos, ter sido sincera comigo, desde o começo. Devia ter jogado limpo. E deixado a meu cargo continuar com ela ou não. Era tudo uma questão de confiança. E olha, aquilo me abalou tanto, tanto. O clima entre nós foi ficando cada vez mais pesado, eu diria quase insustentável, até que chegou uma hora que, sei lá, a gente vai até um tempo, porque é difícil você abrir mão quando está apaixonado por alguém. Mas é que tem coisas que pesam muito. De modo que no fim a gente acabou se afastando pela segunda vez. Só que não fui eu que terminei. Apesar da situação chata. Foi ela que achou melhor a gente se afastar. Juro que não era o que eu queria. Apesar de tudo o que ela fez e do que ela não fez. Ela já estava grávida quando a gente se conheceu. O filho era do seu ex-namorado. Mas isso não significava que ela tinha me traído. Por isso, se dependesse só de mim, eu iria até continuar o nosso namoro, porque gostava dela de verdade. Sabe, mas, repito, tem hora que tem coisa que pesa. Ela não ter contado nada, por exemplo. Viu? Pesou muito. Aí ela preferiu terminar tudo outra vez. Que pena, viu? Porque eu estava apostando tanto no nosso futuro juntos. Apesar do pouco tempo que estávamos namorando de volta, ela voltou a me fazer tão bem como lá no passado, que tinha feito aquele sentimento renascer aqui dentro de mim. Que pena que tudo acabou desse modo. Juro que não era o que eu queria, pelo contrário, eu queria uma chance para nós dois. Só que, além de tudo o que aconteceu, ela não quis. Fazer o quê se ela não quis? Fazer o quê se ela preferiu dizer adeus?